Olá, terceiro ano, tudo bem? Aula de língua portuguesa, lá na página 139. O som da consoante L pode mudar dependendo da sua posição na sílaba. Quando está no início da sílaba, apresenta o som de L, como nas palavras luz, melado, lata. No final da sílaba, apresenta o som de U, como nas palavras pastel, funil. Agora, vamos para as atividades, página 139. Leia a seguir algumas palavras escritas com a consoante L. Perceba os sons diferentes representados por essa consoante: inteligente, pessoal, balde, valente, sensível, golfinho, colega, especial, último. Quando L está no início da sílaba, apresenta som de L. Quando está no final da sílaba, apresenta som de U. Número 1. Reescreva as frases de acordo com o código: triângulo, L, quadrado, U. O sol brilhou no céu azul. Vou comer meu mingau com mel. Leia as palavras em voz alta e separe-as conforme a indicação: mala, alma, colcha, laço, aula, anel. L com som U, L com som L. Lembrando mais uma vez: L com som U você vai encontrar no final da sílaba, como por exemplo, alma, o L está no final da sílaba. Como por exemplo a palavra anel, o L está no final da sílaba. L com som L você vai encontrar no início da sílaba, como por exemplo na palavra mala, o L está no início da sílaba. Página 140. Número 3. Com base na atividade anterior, responda as questões abaixo. Quando tem som U, o L aparece em qual posição da sílaba? Quando tem o som L, essa consoante aparece em qual posição da sílaba? Eu já falei bastante. Atenção. Número 4. Ajude o caracol a chegar até a folha. Vou dar uma dica. Todas as palavras apresentam o som de U no final da sílaba. Lembrando que quando apresenta o som de U, significa que está no final da sílaba. Já dei a dica. Agora, observe as palavras do caminho que leva o caracol até a folha. O que há em comum entre elas? Sem querer, eu já dei a resposta. A dica que eu dei é a resposta. Número 5. Preste atenção nas palavras que o professor vai ditar para completar as frases. O gato estava no quintal, comendo um prato de mingau. O leitor abriu o jornal do mês de abril. Página 141. Número 6. Leia este trecho de um poema. Brincar de ritmo e de rima me distrai e logo me acalma. E o sono cai lá de cima, de mansinho, e faz bem à alma. Mas se o sono se manifesta e baixa sem ser convidado, neste caso ele estraga a festa. Não aguento e durmo acordado. Rimas de Ninar, de Tatiana. Letra A. Complete o quadro com as palavras do poema que tem L com som L, L com som U. Lembrando mais uma vez que L com som L eu encontro no início da sílaba. L com som U eu encontro no final da sílaba. Letra B. Pesquise em jornais, revistas ou na internet palavras que têm L com som L
e com som U. Depois copie essas palavras abaixo. Muito fácil. Você pode pesquisar em jornais, ou na internet, ou em revistas. Página 142. Agora nós vamos falar sobre um texto. O tema desse texto, o título do texto é Restos de bairro Azteca são encontrados no México. O que será que esse texto vai falar? Ele vai falar sobre os restos de um determinado bairro que foi encontrado lá no México. É isso que esse texto vai falar. Antes de comentar sobre o texto, eu gostaria que vocês observassem o texto. Esse texto é uma notícia, ele não é uma lenda e não é uma história contada. Ele é uma notícia. Essa notícia está em um jornal digital. Como que eu descobri isso? Eu observei lá em cima, onde tem o endereço do site desse jornal. Atualmente, existem vários jornais digitais. Existem também jornais impressos, que vocês já devem conhecer. E atualmente existem os jornais digitais. Essa notícia está em um jornal digital. Essa notícia diz que os arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História, o INAH, encontrou diversos esqueletos quase completos no centro histórico da cidade do México. Encontraram também objetos, como por exemplo apitos em forma de aves. E eles descobriram que esses diversos esqueletos encontrados e esses objetos são do povo azteca. Sim, o povo azteca foi uma civilização antiga lá do século 14 e 15, que se desenvolveu principalmente no século 14 e 15. Então, os arqueólogos, que são pessoas que estudam as cidades antigas, os restos, os vestígios de cidades antigas, eles descobriram esses esqueletos, esses diversos esqueletos e esses objetos. Descobriram também que era do povo azteca e que eram dos nobres do povo azteca. Como que eles descobriram isso? Porque a casa, a residência que eles encontraram esses objetos e esses esqueletos, ela era feita de 7 pedras. E antigamente, lá no século XV, XIV, no tempo do povo azteca, isso era uma exclusividade dos indivíduos mais importantes da sociedade da época, os nobres. Olha quanta informação esse texto trouxe para a gente. Agora vocês vão ler com bastante atenção esse texto, que está na página 142 e 143, e responder as questões da página 144 e 145. Vou dar um tempinho para vocês lerem esse texto, tá? Pausa no vídeo e leiam o texto. Agora, atenção para as perguntas. Número 1. O texto que você acabou de ler é um poema, uma notícia ou uma lenda? Muito fácil. Onde foi publicado? Em um jornal impresso ou em um jornal digital? Muito fácil. As notícias costumam trazer informações para os leitores. Qual é a informação principal dessa notícia? Qual é a principal informação dessa notícia? Para compor uma notícia, é necessário responder as seguintes questões: o que aconteceu, a quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. Atenção! Número 4. Releia a notícia e responda. Na atividade 3, você já identificou o que aconteceu. Quem foi o responsável pela descoberta arqueológica? Quem foi? Foram
Os arqueólogos do Instituto. Letra B. Onde a descoberta foi feita? Onde essa descoberta foi feita? No Centro Histórico da... Letra C. É possível saber quando o fato ocorreu? Se você leu o texto, você percebeu que não é possível saber quando o fato ocorreu, porque essa notícia ela não trouxe a data que ocorreu esse fato. Página 145, número 5. Se você morasse nesse bairro asteca, como você imagina que a sua casa seria? Use a sua imaginação. Número 6. Assim como a notícia que você leu, geralmente as notícias vêm acompanhadas de imagens. Observe a foto a seguir. Observem essa foto. Letra A. Dê um título para a possível notícia que essa foto acompanharia. Imagine que essa foto está na capa de um jornal. Qual título você acha que seria possível estar nesse jornal, acompanhando essa foto? Bom, eu vou dar duas sugestões que eu pensei. O primeiro título seria: As crianças constroem uma casa na árvore. Esse é o primeiro título que eu pensei. O segundo título, eu pensei, olhando para a imagem, eu pensei: As crianças passam as férias em uma casa na árvore. Esse é o segundo título. Você pode usar um título que eu criei, mas se você tiver uma outra ideia, legal também. A letra B, nós vamos fazer um caderno de literatura infantil. Nós vamos criar um parágrafo com as informações: o que aconteceu, a quem e por quem, quando, como e onde aconteceu. Você vai colocar lá no caderno de literatura infantil o título que você criou, ou então, se você quiser usar o meu título, você coloca no caderno de literatura infantil e você vai escrever um parágrafo, somente um parágrafo, contando o que aconteceu, quem e por quem, quando e como aconteceu. Você vai escrever em um parágrafo essas informações. Você vai criar, você vai inventar onde que aconteceu. Pode ser em uma fazenda, pode ser no quintal da casa de uma dessas crianças. Você vai inventar um parágrafo com essas informações. Lembrando que essas informações têm que fazer sentido com o título que você criou. Combinado? Terceiro ano, um beijo e até a próxima aula.